Isso realmente tinha fundamento, que o atendimento mudou para que a população realmente seja atendida da forma como é a intenção, que foi o objetivo de criar o SAMU por parte do governo federal. Tenho ouvido aqui diversos, fala de vereadores, também do seu depoimento, eu até para entender melhor, porque assim, eu ouvi também aqui agora, que essa parte das 12 horas que faltam vão ser cobertas por Timbó, Rodeio e Escura, não é isso? Então, eu sei de situações no passado onde o carro aqui do SAMU estava quebrado e o Blumenau atendia. Então, eu não estou querendo aqui defender ninguém, mas eu acho que está se fazendo, se existe uma cobertura de Timbó, de Rodeio e de Escura, enquanto que se liga, vem atender. Então está se fazendo uma live. Obrigado. Está se criando uma live muito grande, mas na verdade existe cobertura. E eu lhe perguntaria: quem é o culpado dessa situação e qual é a sua sugestão para evitar isso? Referente ao que o senhor falou da cobertura, é importante ressaltar que cada minuto que se perde com uma pessoa vítima de parada cardiorrespiratória é 10% de chance de sobrevida. Então, se vir uma ambulância de Ascuva para atender uma parada cardiorrespiratória, só vai gastar combustível. Então, o tempo nesses casos é vital. Não vai ficar desassistido, mas ele fica prejudicado. A sugestão nossa foi a sugestão que nós demos de reunião, que foi a cobertura de horas extraordinárias por parte dos funcionários, e que por conta da questão das despesas públicas, a gente não foi impedido de fazer essa escala, cumprir essa escala. E ainda eu gostaria de ressaltar também a questão que a gente se atém um pouquinho e a gente acaba esquecendo o que é uma emergência. Então a gente tem que cuidar um pouquinho do que é uma emergência, porque o serviço ele existe para atender vítimas, pacientes que correm o risco de morte. Então, às vezes, o que a gente está falando que é uma emergência, não é uma emergência. E, às vezes, o médico regulador, pelo telefone, ele consegue captar isso. Aí eu volto a dizer, o que o vereador Santo Antônio comentou, não sei quem foi, mas a gente, em nome do serviço, já pede perdão, porque foi um caso de chacota, isso é evidente, mas hoje isso não acontece mais. Tá? Não acontece mais. Claro que não vai ser sempre que os senhores vão ligar para o SAMU vai ter ambulância. A questão da entrevista ela é necessária. O serviço é um modelo baseado no modelo francês que já existe há muito tempo e funciona. A gente tem uma outra questão também, que é a questão dos trotes. Então a gente tem que ficar perguntando, quando eu digo a gente, o médico regulador lá do central. Fica perguntando, porque ali ele consegue pescar se é um trote ou não. E ainda, por último, para finalizar, eu gostaria que, se fosse possível, eu não sei de que maneira dá para fazer isso, mas através do hospital, dos casos em que o bombeiro conduz o paciente para o hospital para saber o tratamento definitivo. Ele levou para o hospital, mas era uma emergência? Necessitaria ir para o hospital realmente? Porque a gente tem que avaliar isso daí. A gente tem alguns mecanismos de avaliação que é um pouquinho diferente do bombeiro. Aí a possibilidade do médico regulador através do telefone, isso nos ajuda bastante. Obrigado. Só para concluir, realmente são 8 pessoas, 4 equipes. Isso. E deveria, de repente, porque a hora extra é onerosa e leva o custo. Isso, dentro de uma empresa, você tem que valorizar como iniciativa privada também. Mas qual seria a outra sugestão? Sugestão essa inicial que a gente sempre ponderou, isso desde o início do serviço, desde quando a gente participou do processo seletivo há 5 anos, em maio de 2008, criação da 5ª equipe. A 5ª equipe é uma equipe que ela existe justamente para cobrir as férias e as licenças que os colegas, por motivo de saúde, maternidade, assumem.